como foi o processo de cruz na sua vida? Da mesma forma que eu renunciei, você também renunciou, né? Ele era um homem, né, que ele lutava, né? Tinha lá os seus faixas preta, ele era um lutador profissional de vale tudo, né? O Luiz Henrique, ele tinha algo que era muito forte na vida dele, que era essa parte da academia, da luta. Eu lembro que foi muita luta também para mim, de joelho no chão, para ele poder abdicar disso, que por vezes o diabo vinha ali e armava uma cilada para ele voltar para dentro dos tatames, né? Conta aí para os nossos irmãos como foi você renunciar a isso, né? Por que Deus te pediu isso? Sim, eu me lembro como se fosse hoje, né? Na igreja já, né? E aí, inclusive, eu cheguei pro pastor, falei, pastor, me dá um versículo aí para colocar no kimono, porque eu vou voltar a dar aula, porque até então eu trabalhava numa empresa terceirizada do Detran, e ali eu me lembro que eu fui passear pela Beira-Mar, me encontrei com... Aliás, tinha um rapaz que trabalhava comigo e disse, puxa, você é o Luiz Henrique, faixa preta de kickbox, tu é o cara e tal, vamos dar aula, voltar a dar aula. Aí eu passei no Náutico, entrei lá, falei com um dos diretores do Náutico, e eu era associado, meu pai, joguei basquete há muito tempo, os caras conseguiram ver uma sala para poder dar aula lá, com tatame e tal. Então eu falei pro cara, vamos brincar, eu vou te ensinar MMA, vale tudo, brincando com tapa na cara, murro embaixo e tal, quedas, imobilização. E aí eu me lembro que eu deitado, dormindo, acordei de madrugada e era como se fosse uma cobra me apertando, me matando, me sufocando. Eu liguei pra Vanessa e falei, irmã, eu tive agora um pesadelo, uma cobra me acochando, como se estivesse me matando na coxa. Ela disse, irmão Henrique, esse negócio dessa luta, abdica dessa luta aí que é a melhor coisa que tu faz, porque de lá tu já saiu. E aí, pastor na época nem entendeu, nem sabia, tinha me dado era versículo já para poder colocar no kimono, mas Deus revelou a ela, né? E eu entendi, e ali eu falei, ó, não vou mais participar disso daqui e tal. Então, assim, eu tive que ter fé, né? Eu tive que estar ligado com o céu, né? Para poder discernir a voz de Deus e saber que Deus queria que eu abdicasse daquilo ali que trazia tanta vaidade para mim e me distraía, né? Então, eu abdiquei das lutas e me tornei um lutador no âmbito espiritual. Hoje eu guerreio no âmbito espiritual. Minhas armas hoje, meus golpes hoje, né? Não são socos, quedas e imobilizações, mas os golpes que eu dou são espirituais, em oração, palavras proféticas, jejum, oração, ministração da palavra de Deus. Mas acaba que isso tudo foi difícil para você abdicar, porque era a sua vida, né? Era tudo que você sabia fazer, né? Quando você foi chamado para trabalhar digitando, foi muito difícil, né? Quando você foi assumir aquela função naquela empresa, tudo. Demais, Bispo. Por quê? Porque eu ganhava em 1 hora como personal trainer, ou dando aula de lutas, eu ganhava o que eu estava ganhando em 1 mês trabalhando. Então, humanamente falando, puxa, eu vou ganhar em 1 hora o que eu estou ganhando em 1 mês. Só que Deus falou assim, ganha em 1 mês isso, porque o pouco comigo é muito. Né? Porque a luta ela não trazia benefício espiritual para ti. Lá você conheceu outras drogas e lá você... Infelizmente dentro das academias, né? Era o Potenai, era depois as saídas para beber, para cocaína, para prostituição, né? Um ambiente realmente assim que foi muito propício na época. Eu não vou dizer que hoje não tem academias, né? Aí eu fui entrevistado lá em Curitiba, em uma boate na época, onde eu tenho uma luta marcada no exterior, nos Estados Unidos, né? Esse daí era um dos lutadores também. E nós estávamos aí sendo entrevistados, né? Vanderlei Silva foi entrevistado também por essa moça na época aí, né? Passou na TV Diário, mas era outra entrevista, era outro, né? Era lá em Curitiba. Então, assim, para você que está aí na TV 25, né? Que vai já a concluir, eu quero dizer para você, né? Tenha fé para poder abdicar, para poder deixar o que tem que ser deixado, porque Deus tem muito mais para você. Abandonei a luta, né? E não perdi nada com isso. E para finalizar, só uma coisa, você é mais feliz com os sonhos que Deus sonhou ou com aquilo que você queria para sua vida? Os sonhos que Deus sonhou para mim são bem melhores, porque eu pensava que ser um lutador, né, poderia estar ganhando $300 mil por luta. Na época era o que grandes lutadores estavam ganhando no UFC e ganhando no Pride, no Japão, né? E eu falei assim, se pegasse esse dinheiro lá, eu tinha me acabado na cocaína e tinha morrido. Já estava no inferno. E o que você tem a dizer aos jovens de hoje? Jovem... Com esse... Tenha fé para abdicar. Porque não é só ter fé para avançar. Tem que ter fé para renunciar.
né? Porque a fé, ela não somente te aproxima de Deus, mas primeiro a fé, ela te afasta do pecado.